Pessoal, vamos agora rapidinho para acabar esse assunto e não ficar muito extenso. Trabalhar um pouco mais em efeito fotoelétrico, vai ser a última aula, vou fazer o mais rápido possível para ela ser rápida, porque senão vai ficar muita coisa. Mas vamos lá. Faltou a gente falar um pouquinho ainda de alguns gráficos que caem bastante em ITA, bastante, no IME nem tanto porque nunca é física moderna, mas enfim, que cai bastante no ITA, que são os gráficos de fotocorrente. O que acontece? Bom, só relembrando um pouquinho para quem faz tempo que não viu a aula, quando a gente emite luz em uma placa metálica, é importante ser metálica, emite luz em uma placa metálica, se a frequência dessa luz for maior que a frequência de corte, uma frequência mínima específica, haverá emissão de elétrons, certo? E a equação de Einstein nos diz que a energia do fotoincidente, que é HF, é igual à função trabalho, isso sendo a mesma coisa que H vezes a frequência de corte, mais a energia cinética que o elétron vai ter quando ele escapar da placa, tudo bem? Beleza. E o que acontece? O elétron, se eu tacar N fótons aqui, eu vou retirar N elétrons, como vimos antes, certo? E esses elétrons vão bater nessa placa daqui, metálica daqui, e vão ser absorvidos e vão percorrer o fio. Ou seja, eu vou ter uma corrente, porque eu vou ter carga elétrica em movimento. E esse amperímetro vai detectar essa corrente. A pergunta é, como é que a corrente varia se eu mudar alguns parâmetros? Nesse primeiro caso, é o gráfico da fotocorrente versus tensão. Lembrando que fotocorrente é a corrente oriunda da emissão da irradiância de fótons na placa metálica, né? Fóton vem de fóton, corrente, né? Então, nesse primeiro caso, como que a fotocorrente, ou seja, a corrente oriunda dessa emissão de elétrons da placa, vai variar se eu mexer na tensão da bateria? Ou seja, se eu pegar essa bateria aqui, conectar um polo, no caso pode ser o positivo aqui, conectar o polo negativo aqui, e eu ir aumentando, esse símbolo aqui a gente usa para variar, né? Esse símbolo, quando a gente pega uma flecha que corta a bateria, significa que a tensão, a bateria é variável, uma tensão V variável. Como é que a corrente vai se comportar se eu modificar a tensão, se eu variar a tensão? Bom, vamos pensar o seguinte. Ó. Quando a tensão for zero, se a frequência for menor que a frequência de corte, qual que é a corrente? Zero. É zero, né? Se for igual à corrente de corte, a frequência de corte, perdão, vai ser zero também, porque não vai ter energia para o elétron poder se mover. Então a frequência, primeiro de tudo, tem que ser maior que a de corte para a gente poder pensar em fotocorrente, beleza? Então tá. Segunda coisa, se a tensão for zero e a frequência for maior que a de corte, eu vou ter fotocorrente? Vou, certo? Então eu já sei o seguinte, se a frequência for maior que a frequência de corte, no ponto aqui de tensão zero, eu vou ter uma corrente não nula aqui. Então, já sabemos isso, certo? Beleza. Se eu aumentar a tensão, vamos pensar intuitivamente aqui. Se eu aumentar a tensão nesse caso aqui, desse jeito que eu aumentei aqui, aumentar a tensão significa o quê? Eu vou deixar cada vez mais positiva essa placa e essa aqui vai ficar cada vez mais negativa. Então, de uma maneira bem nas coxas, a gente pode pensar que a atração do elétron quando ele ser emitido vai aumentar, ele vai ficar mais rápido, porque aqui vai ficar muito mais... Opa, contrário, perdão, coloquei a bateria do lado errado. Desculpa. Tá. Voltando aqui, erros técnicos, ok. Aqui zero. Tá, então, se eu troco o switch da bateria, se eu aumento a potência, a tensão, aqui vai ficando cada vez mais positivo e aqui cada vez mais negativo. Então eu posso pensar que eu estou atraindo o elétron mais rápido para a direita. Ou seja, pensa, se a carga se movimenta mais rápido, então a fotocorrente também aumenta, certo? Beleza, então, só que acontece, não vai se movimentar, como veremos daqui para frente, ela não vai aumentar linearmente, não é assim que funciona. Ela aumenta com uma curva muito característica, ela é uma curva que vai meio que, ela parece que vai tendendo no valor. Vamos ver que a gente vai ver depois que não tende, em tese, teoricamente não tende, mas ela meio que parece que tende, ela é uma curva bem assim. Agora vamos pensar o seguinte, se aqui a corrente é não nula, se eu inverter a bateria, ou seja, se eu colocar ela nesse sentido, e ao invés de deixar aqui mais negativo, eu deixar mais positivo. Se eu deixar aqui, ao invés de ser mais positivo, deixar mais negativo. Ou seja, eu troquei o sentido da bateria, né? Agora ela está assim. Beleza? Ora, então isso aqui está ficando cada vez mais negativo. Então o elétron, se ele sair, ele vai ser cada vez mais repulsionado, né? Ele vai sofrer uma força de repulsão devido à negatividade dessa placa. E a placa que está aqui, que agora vai estar bem positiva, vai atrair o elétron. Então ele vai ficar mais lerdo. Então a corrente cai. Chega uma hora que vai existir uma tensão, que nós chamamos de tensão de barramento, usualmente denotamos como V0. Existirá uma tensão de barramento,
que fará com que o elétron não saia da placa. Que tensão é essa? Ora, é uma tensão que tem que ser suficiente para acontecer o seguinte, ó. O elétron mais rápido, vamos pensar, veio a luz, nhac, a luz veio aqui e tirou o elétron sai com velocidade V máxima, certo? Beleza. Tem que ser uma DDP, de forma que a força elétrica, aqui está a força elétrica seja tal que desacelere o elétron, de forma que ele começa muito rápido, vai freando, até que ele chega aqui e para, e depois volta, certo? Ou seja, a diferença de potencial que tem aqui, V0, ela tem que exercer um trabalho, lembrando que o trabalho da força elétrica é dado pela carga vezes o campo, vezes a DDP. Ou seja, o trabalho da força elétrica, que vai ser a carga do elétron, que é a carga elementar, vezes a DDP aplicada, que vai ser a nossa tensão de barramento, tem que ser igual à energia cinética, né? Princípio do trabalho total, teorema da energia cinética. Então temos aí que a nossa tensão de barramento, para fazer com que o elétron não saia, para cessar a fotocorrente, tem que ser 1 meio de mv ao quadrado sobre E. Essa é a nossa tensão de barramento. Tudo bem? Isso é importante, cai direto. Beleza? Outra coisa importante. Vamos supor que eu dobrasse o número de fótons que eu incido. Certo? Ou seja, aqui é uma intensidade I de elétrons. Essa curva laranja. Vou trocar a cor aqui. Essa curva laranja tem uma intensidade I de elétrons. Né? Eu estou tacando N elétrons. Beleza. Aí o que eu faço? Eu pego uma outra curva. Eu dobro a intensidade de elétrons. Tudo bem? Eu dobro a intensidade. Aqui é 2I. Para uma tensão específica, a fotocorrente vai simplesmente dobrar? Tipo, aqui vai ser I e aqui vai ser 2I só porque eu dobrei a fotocorrente? Só porque eu dobrei a intensidade de elétrons? Resposta, sim, vai ser sim. Você dobra a intensidade, você dobra a corrente. Isso é importante a gente saber. Se você, sei lá, eu tenho N elétrons e multiplico para 3N, a corrente que antes era I será 3I, claro, para um mesmo potencial, para uma mesma DDP. Se eu modificar a DDP, não necessariamente. Agora, para uma mesma DDP, a relação sempre permanece. Se a intensidade é o dobro, a corrente é o dobro. Tudo bem? Também cai bastante isso. A outra fotocorrente é a fotocorrente contra a frequência. O gráfico é muito semelhante. E vocês vão ver por quê. Só tem algumas coisas de diferente. Certo? Lembrando só uma coisa, se a frequência... Está muito poluído, gente, desculpa. Mas se a frequência for menor que a de corte, qual é o gráfico da fotocorrente? Esse. Porque a fotocorrente é zero. Tudo bem? Beleza. Tá bom, fotocorrente contra a frequência. Lembrando que, se a frequência for menor que a frequência de corte, a corrente tem que ser zero, certo? Então é razoável assumir que daqui para cá não pode ter fotocorrente. Então você pode, entre aspas, dizer que a corrente, o gráfico da fotocorrente é assim, até chegar na frequência de corte, certo? Você pode dizer isso. Só que a partir dela não. A partir dela temos uma coisa bem semelhante ao que a gente viu antes. Lembra que a equação de Einstein, HF é igual a função trabalho mais 1 meio de mv quadrado, certo? A velocidade, como a gente viu antes, se você dobra o número de fótons, você dobra o número de elétrons que são emitidos. Aqui, a velocidade está relacionada à corrente. Então, o que acontece? Se eu isolar a velocidade, eu vou ter algo como sendo raiz de HF menos um trambolho, vezes uma constante. Não estou preocupado com a matemática ainda. Então, se eu aumentar a frequência, veja que a velocidade, que está relacionada com a corrente, vai aumentar de forma radical, ou seja, como se fosse uma curva, uma raiz mesmo, uma raiz quadrada. Não uma curva na escala serial, mas uma curva radical. Então, nossa, que merda. Tá, mas então você vai ter basicamente isso. Então a curva vai ser algo mais ou menos assim. Beleza? Tranquilo? Outra, se a intensidade dobrar, isso aqui para uma intensidade I. Se a intensidade dobrasse, a corrente aumenta no dobro? Sim, aumenta no dobro, não mudou nada. Ora, eu já te falei, essa corrente dobra, não importa o gráfico, gente, não importa o que é. Não, eu troquei. Antes era um gráfico de corrente por tensão, agora é um gráfico de corrente por frequência. Mas não, nesse gráfico a propriedade de dobrar o número de elétrons significa que dobra a fotocorrente? Não, agora não existe mais. Claro que não. A fotocorrente, se eu dobro o número de fótons que eu incido, eu dobro o número de elétrons que saem da placa. Então, mesma coisa. Então aqui é para uma intensidade de I, aqui é para 2I. Para uma mesma frequência que você incide na placa, aqui vai ter uma corrente I, e aqui em cima uma corrente 2I, ainda que fora de escala.
Tudo bem? Tranquilo? Esse é o gráfico da fotocorrente pela frequência que eu incido na placa, certo? A frequência que eu taco de luz na placa metálica. Tudo bem?